Olá, pessoal, boa tarde a todos. Vamos a mais uma videoaula de ciências, né? Hoje com o tema minerais e rochas. Hoje nós iremos conhecer o que é um mineral, o que é uma rocha, né? E qual a diferença de ambos, né? Vamos dar início. Minerais são substâncias presentes principalmente nas rochas, apresentam composição química bem definida, são encontrados no seu estado sólido e podem ser diferenciados com base nas características físicas. Tá aí um dos grupos mais comuns de minerais, que é o feldspato, né? Nós podemos ver aí na imagem, a calcita, mica e quartzo, né? Vamos às propriedades. Quais são as propriedades dos minerais? Nós temos a dureza, a cor, a transparência, o brilho e a composição deles. Vamos à dureza. Dureza indica a facilidade com que o mineral ele pode ser riscado, tá? E para a gente determinar essa capacidade, né, essa dureza, existe uma escala que é chamada de escala Mohs, né? Onde vai do que menos pode ser riscado ao mais que pode ser riscado. Que o menos é o talco, que tem dureza 1, e vai até o 10, que é o diamante, que tem dureza 10, tá? A cor, ela corresponde à coloração externa do mineral e pode variar, tá certo? Por conta das impurezas que existem nesse mineral. Temos também a transparência, que pode ser classificado como transparentes, translúcidos ou até mesmo opacos. O brilho ele é determinado de acordo como aquele mineral ele reflete na presença da luz, tá certo? E por fim nós temos a composição, que depende das proporções das substâncias que formam um determinado mineral. Então, para a gente conhecer alguns tipos de minerais, eu trouxe aqui para vocês os principais, né? E a gente já pode ver, né, que a diferença de um para o outro, né? Quando eu falei no início que para diferenciá-los, bastava também conhecer as características físicas de cada um. Aí nós temos aí o galho, né, que tem essa aparência metálica. Nós temos o chipsita, sádio e crisoprásio, tá? Aí agora nós vamos às rochas, né? O que são rochas? São estruturas sólidas formadas por um ou por mais tipos de minerais. Então, os minerais, eles estão presentes nas rochas e formam assim as rochas. Então, rochas são estruturas sólidas formadas por um ou por mais tipos de minerais. Rochas formadas por apenas um mineral, as mais conhecidas são o quartzito, que são formados apenas por quartzo, e o calcário, que é formado apenas por calcita, né? Vamos às rochas formadas pela associação de dois ou mais tipos de mineral. Aí nós temos o granito, né? Que ele é bastante famoso, né? Todo mundo já ouviu falar em granito. Ele é formado por três tipos de minerais, que é o quartzo, feldspato e a mica, né? Aí a gente pode ver a imagem dos dois, do calcário e do granito. Formação das rochas. As rochas, de acordo com seu processo de formação, elas podem ser ígneas ou magmáticas, né? Ela é mais conhecida como magmáticas e a gente vai entender o porquê. Também pode ser formada por sedimentares e metamórficas. Vamos conhecer cada uma. Vamos lá. Rochas ígneas ou magmáticas, né? É mais conhecido como rochas magmáticas. Por quê? Porque origina-se do resfriamento do magma, tá? Então, são dois os tipos de rochas ígneas, tá? Que é as vulcânicas ou extrusivas e plutônicas ou intrusivas, tá certo? Vamos às rochas vulcânicas. Vamos entender o que são rochas vulcânicas ou extrusivas.
são formadas quando a lava é expelida para a superfície da crosta terrestre e esfria rapidamente. Nós sabemos que o magma, a substância que se encontra dentro dos vulcões, não é isso? Quando essa substância ela está dentro do vulcão, ela é conhecida como magma. Quando esse magma ele é expelido para fora, né? Então passa-se a ser chamado de lava, tá certo? Então, rochas vulcânicas ou extrusivas são formadas por lava. Quando essa lava ela é expelida, esse magma ele é expelido para fora, transformando-se assim em lavas. Essa lava ela devido à temperatura da superfície, ela é esfriada rapidamente e assim dando origem às rochas vulcânicas, tá? Rochas vulcânicas extrusivas, né? E as rochas plutônicas ou intrusivas são formadas quando o magma, ainda dentro da superfície, não é isso? Permanece no interior da crosta e esfria lentamente. E aí é quando há a formação dos cristais bem visíveis. Então, nós temos aqui dois tipos de rochas, um vulcânica e a outra plutônica. A vulcânica nós chamamos de basalto, tá? É uma das rochas mais famosas, mais conhecidas, é a basalto, que é utilizada até para fabricar o calçamento, né? Fazer calçamento. E nós temos também da rocha plutônica, um exemplo é o granito, né? É no granito que a gente acabou de ver que ele é formado por 3 tipos de minerais, né? Esses cristais que são bem visíveis. Então, o basalto, ele é formado na superfície com resfriamento da lava. Já o granito, ele é formado dentro ainda da crosta, com um resfriamento muito lento, tá certo? Rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de pequenas partículas chamadas de sedimentos, tá? Então, nós temos aí a compactação da areia, né? A compactação da areia, ela forma o quê? O arenito, tá? Aí nós temos outro tipo de rochas sedimentares, que é o carvão mineral, que é o acúmulo de restos orgânicos, tá certo? Em especial, lógico, restos orgânicos, restos vegetais muito antigos. Então, eles dão origem ao que nós chamamos e conhecemos de carvão mineral. Outro tipo de rochas sedimentares é a halita, que resulta da cristalização de minerais dissolvidos na água, tá certo? Como exemplo, nós temos o sal, né? Os sedimentos que compõem essas rochas, elas formam-se naturalmente em locais em que a água, uma porção de água do mar, fica isolado. Então, o que acontece? Aquela água ficou isolada, aquela água está cheia de sal, né? De minerais. O que acontece? Com a ação da temperatura do sol, faz com que a água evapore e fique somente os cristais. Outro importante exemplo de rochas sedimentares são os fósseis, que são formados pelos restos de organismos ou vestígios preservados por milhares ou até mesmo milhões de anos, né? Para que ocorra a preservação, o organismo ou o vestígio precisa ser cobertos por sedimentos, que posteriormente se transformarão em rocha. A rapidez com que se dá o processo de sedimentação é importante para que o organismo ou o vestígio não seja completamente destruído pela decomposição. Aí nós temos aí a formação de um fóssil, né? Bem conhecido, que é o do dinossauro, e a gente mostra desde a morte do dinossauro até a descoberta dos seus restos mortais, dos seus fósseis, né? Rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas se resultam de um processo de transformação das propriedades originais de uma rocha magmática ou sedimentares. Então, o que acontece? É quando uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática, ela é transformada em outra rocha, né? Quando isso ocorre, nós chamamos de rochas metamórficas.
Lembrando que essa transformação é uma transformação química, né? Então, mexe com as transformações, mexe com as propriedades originais daquela matéria, certo? A modificação na estrutura das rochas originais ocorre pela ação de fatores como pressão e temperatura, que são muito intensas no interior da Terra. Quais são os tipos de rochas metamórficas? São ardósia, gneiss, mármore e quartzito. Vamos ver e conhecer cada uma. Aí nós temos aí a ardósia, não é isso? Que é o resultado da transformação da argila, uma rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar argila se transformou em uma ardósia, não é isso? Temos também gneiss, que é formada a partir do granizo. A partir do granizo, né, é que é formada a rocha magmática gneiss, tá certo? Que é também uma rocha bastante utilizada como pavimento, tá? Temos também o quartzito, que é formado a partir do arenito, certo? Que é uma rocha sedimentar. Temos também a mármore, também muito conhecido, que é a transformação do calcário. Ela vem do calcário, tá joia? E é isso, fim. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de realizar a tarefa, né, a atividade e enviar, tá? Um grande abraço a todos.